Paz e luz, vamos continuar falando acerca da Reforma Protestante. O evento mais importante para os protestantes, né, foi a Reforma Protestante. Nisso, todo líder cristão deve saber bem o que foi a Reforma Protestante. Continuando falando acerca da Reforma Protestante, temos um evento mais importante na Reforma e na Contra-Reforma, que foi a noite de São Bartolomeu, como você viu aí nos vídeos anteriores. Foi uma noite terrível, foi uma noite de horrores, onde cerca de 100 mil cristãos protestantes, chamados também de huguenotes, morreram na França pelos próprios franceses católicos. Manobras políticas foram feitas até que essa declaração de morte aos hereges protestantes foi decretada. Incrível, né? A palavra huguenote é porque os protestantes da França, né, que a França é muito cheia de ideologia, são muito radicais na ideologia, são fortes nas suas ideologias, né? Eram chamados de huguenotes porque ainda até hoje existe a lenda do rei Hugo, que era um rei que existia num castelo, e esse rei aparece para as pessoas veem ele saindo de um canto, entrando no outro, né? E os crentes da época, os protestantes da época, eles andavam de noite. Então os caras diziam, olha, esse passo aí que está acontecendo, que barulho é esse? Aí o cara dizia, olha, é os huguenotes. Ou seja, são os protestantes, chamados de huguenotes porque o Hugo aparecia de noite como fantasma, né? Então os protestantes apareciam também, só que para orar escondido, né? Foi nesta noite onde foram assassinados 100 mil pessoas, mais de 100 mil pessoas. Isso foi incrível. As ruas da França se encheram de cadáveres, de homens, mulheres e crianças. Bastava ser acusado de ser protestante para ser executado. Isso foi uma das obras da Contra-Reforma mais fortes. Só que a Contra-Reforma foi em toda a Europa. Todo mundo católico, ele se opôs ao mundo protestante. A coisa se tornou política pura. Foi um terrível e triste destaque da França. Milhares de crianças, mulheres e homens foram arrastados de seus lares e mortos impiedosamente, mesmo debaixo de pedido de clemência, eles foram assassinados a sangue frio pelo exército, em obediência a Roma e ao seu rei católico. Este ponto da história foi muito negro, e até hoje alguns usam este período da história para zombar da fé. Então, essa briga entre católicos e protestantes, até hoje ela é utilizada, motivo de chacota e de zombaria por historiadores, que destacam pontos negativos de um, pontos negativos de outro, e as grandes chacinas provocadas tanto pelo lado católico quanto pelo lado evangélico protestante. Não se iluda, houve morte dos dois lados. Tanto os católicos mataram os protestantes, quanto os protestantes mataram os católicos. Os tribunais da Santa Inquisição romana matou muita gente, e os tribunais protestantes também executou muita gente. Da mesma forma, na fogueira, cortando a cabeça. Os católicos, na fogueira, cortando a cabeça. Os evangélicos, na fogueira, cortando a cabeça. Isso se deu porque a religião se tornou política e o domínio era misturado. O domínio não era só a política ou só a religião. O domínio era misturado. Existia o domínio religioso misturado com o domínio político. O juiz, ele tinha um padre ao lado, ou um reverendo, um pastor ao lado. Aí, nas descobertas, vinha os oficiais da marinha, e também vinha um padre para legalizar essa descoberta. Então, o domínio religioso na época não era só religioso e ideológico, mas era político também. A noite de São Bartolomeu foi uma terrível realidade, lembrada até hoje pelos livros de histórias que zombam desse período e zombam da fé, utilizando esses tempos terríveis para degrenir a inteligência dos católicos, degrenir a inteligência dos protestantes.
Mas quais os benefícios que a renovação protestante trouxe? Trouxe algum benefício a renovação protestante? Ou foi somente um ato político apoiado pelos príncipes de Gales, príncipes alemães? Houve sim. A Igreja Católica ela estava se afogando em corrupção. Clero. Existiam cabarés para padres, né? E a homossexualidade estava à torta e à direita. O que acontecia dentro de um mosteiro superava em pecado o que acontecia fora. Era uma reunião de sexo e prostituição, promiscuidade e tudo que você possa imaginar estava vendo. A igreja não é culpada disso, mas ela conviveu com isso e isso estava crescendo. Corrupção, assassinatos, muito dinheiro em jogo, muita gente que não tinha nada com Cristo em jogo dentro desses cargos eclesiásticos que eram cargos políticos poderosos, Dom Fulano, Dom Cicrano, né? Então a renovação evangélica protestante, ela veio e trouxe isso à tona. Ela foi, em primeira instância, a oposição que detonou isso da Igreja Católica. E a Igreja Católica teve que se converter, se reaver dentro dos seus conceitos, e a matança foi geral, porque os católicos começaram a matar católicos também. Os cabas que estavam praticando magia e práticas sexuais incríveis dentro das igrejas, casos de freira que transavam com as pessoas, matavam e enterravam para ninguém descobrir. Então tudo mais. Aí veio a reforma protestante, houve por obrigação. A Igreja Católica teve que se ajeitar, porque vinham os evangélicos e apontavam os erros da Igreja Católica. E estavam entrando muitas doutrinas, e doutrinas como purgatório, né, e indulgências, e estavam fazendo da Igreja uma negociação ao céu aberto. Né, relíquias, pedaços da cruz de Cristo, que se juntasse esses pedaços da cruz de Cristo, dariam umas 20 ou 30 cruzes. Né? Então, aqui é um pedaço da cruz de Cristo, aqui é um pedaço do manto de Maria. Era muita idolatria, muita. E a renovação protestante ela veio e com isso ela provocou uma certa ordem, uma certa visão dos líderes católicos acerca da sua própria situação. Então, o ponto de vista que nós percebemos de benefício na renovação protestante é esse ponto de vista, que a Igreja Católica se alertou, se alertou. Junto com a renovação protestante veio o surgimento do capitalismo. Preste atenção. Junto com a renovação protestante veio o surgimento do capitalismo e a renascença financiada pelos tesouros dos índios ameríndios, ou seja, os índios da América, das Américas, ameríndios. Então foi tudo ao mesmo tempo. Não sabemos se o capitalismo surgiu antes, poucos anos antes da renovação, ou não sabe se a renovação surgiu poucos anos. Foi tudo ao mesmo tempo. A renovação protestante, o surgimento do capitalismo, a renascença e tudo mais. E a religião protestante se adaptou muito ao capitalismo e às nações capitalistas, porque permitiam o empréstimo de dinheiro a juros, o que a Igreja Católica não permitia. Interessante, né? Isso é história pura, como é interessante a gente aprender a história. A Igreja Católica não permitia emprestar dinheiro, então os judeus não tinham. E além disso havia uma rivalidade entre os judeus e a Igreja Católica. Quando o protestantismo surgiu, então os banqueiros judeus correram para o protestantismo, que permitiam que os seus adeptos emprestassem dinheiro. Além disto, apregoavam, principalmente Calvino e alguns renovadores que o seguiam, que a riqueza é uma prova da aceitação de Deus, enquanto a pobreza é uma prova da rejeição de Deus. Então os burgueses amaram essa história. Bem, eu sou rico, logo Deus está me aceitando. Eu empresto dinheiro a juros de 1000%, e Deus está me aceitando. Puxa, coisa boa. Então houve essa situação na renovação protestante, você deve saber. O capitalismo se espalhou pelo mundo afora e se tornou uma ordem sociopolítica financeira. O protestantismo se espalhou pelos países capitalistas,
que eram também protestantes, e o trabalho sem parar e sem cessar era a ordem do dia. Vamos trabalhar, 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 ocupar o tempo, trabalhar, trabalhar, era o que se pregava mais. E isso era bom para os burgueses, para os donos do capital, para o capitalismo. Você tem um trabalhador que acorda às 6 horas da manhã para trabalhar e vai dormir 6 horas da noite porque o trabalho é uma coisa de Deus, porque o trabalho é uma bênção de Deus. Então, nada melhor do que uma ideia dessa para um dono de uma indústria. Vamos continuar fazendo comentário?